Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Pode tomar seu assento. Meus irmãos queridos, eu vou discorrer aqui em Apocalipse hoje, e eu quero falar com vocês um tema interessante sobre as 7 maneiras de sermos felizes. Porque felicidade é uma coisa que evidentemente todo mundo quer, todo mundo busca de alguma maneira ser feliz, todo mundo busca de alguma forma a felicidade. Esperamos a felicidade na família, no trabalho, na profissão, na nossa vida. Buscamos a felicidade. E essa felicidade às vezes é encontrada de maneira que no corpo, na saúde, numa realização. Isso é normal, natural, faz parte do viver, faz parte da vida, faz parte da sequência da vida, faz parte do modo de viver. Então, há pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes, porque não é a felicidade do dinheiro. Mas tem pessoas que só são felizes se tiverem muito dinheiro, mas é passageiro, porque se acabou o dinheiro, acabou a felicidade. Então a felicidade não pode ser apenas um momento, mas tem que ser um estado de espírito. Mas para que ela seja um estado de espírito, é necessário que haja a compreensão, para nós pelo menos cristãos, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, que esta é a que vai nos orientar e nos direcionar para a felicidade. Amém? Nós começamos lendo o versículo 3, que diz: bem-aventurados. E a bem-aventurança aqui quer dizer feliz. Feliz é aquele. Eu quero falar sobre 7 bem-aventuranças, ou 7 maneiras que a Bíblia nos mostra aqui em Apocalipse para nós sermos felizes. Talvez você desfrute disso, mas não tenha compreensão disso ainda. Talvez você olhe para a sua vida e diz: como eu sou infeliz, ou como eu não tenho o que alguém tem que me torna feliz, que também me tornaria feliz se eu tivesse. E desprezamos o que nós temos em detrimento do que o outro tem, porque o outro tem e nós não temos, mas ele não tem muitas vezes o que você e eu tem por sermos cristãos. Tem coisas que Deus colocou nas minhas mãos, nas suas mãos, e que nós não louvamos, não adoramos, porque muitas vezes não entendemos. E quando começamos a entender, então de fato sabemos que pela palavra alcançamos a plena felicidade. Amém? Olha o texto, versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Presta bem atenção, não era tão simples, não era simples ter uma Bíblia como nós temos hoje. Era caro. Alguém que tivesse os pergaminhos, ele tinha que ser uma pessoa de posses. Para que se tivesse pergaminho, precisava ser uma pessoa de recursos, porque não era fácil. Hoje você compra uma Bíblia, algumas Bíblias com R$20, R$30, as mais simples, até menos disso. E as mais caras, a Bíblia de estudo, mais caras um pouco, 400, 200, 100, sei lá. Mas na ocasião, era louvável aquele que lesse e os que ouvissem. Reuniam-se a congregação para o culto, e havia um que tinha recurso, um que tinha o exemplar, e ele ia ler aquele exemplar. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Percebe que o que lê está no singular, por causa do contexto. E vocês lembram que eu sempre falo aqui que o contexto é senhor do texto? Toda vez que você tem um texto, você tem que observar o seu contexto, porque o contexto vai reger o texto. Para que você entenda o que está escrito, tem que contextualizar o que está. Contextualizando, você não comete erros e nem heresias, porque nem todo erro é heresia, mas toda heresia é um erro. E quando você observa o texto com o seu contexto, você consegue entender o que a Bíblia está dizendo. Amém? Então o contexto diz que bem-aventurados aquele que lê, no singular, porque não eram todos que tinham. Bem-aventurados que ouvem, e bem-aventurados os que guardam. Então a primeira maneira de ser feliz é ler, ouvir e guardar as profecias. Ler, ouvir e guardar a palavra de Deus vai lhe tornar feliz.
Porque mesmo em meio à tribulação, adversidade, luta, enfermidade, desemprego, problemas conjugais, familiares, quando você entende a palavra, guarda a palavra, essa felicidade não é tirada. Embora sentimos angústia, embora sentimos tristeza, embora sintamos dores, a tristeza não vai dominar, porque nós temos a alegria do Espírito Santo de Deus, por causa da palavra de Deus. Quem está me entendendo? Quando você entende isso, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que lê. Eu estou lendo aqui hoje com você, feliz por isso. E você está ouvindo aí, glória a Deus dos que ouvem, ou seja, dão ouvidos. Não é tão somente ouvir, mas é ouvir de dar ouvidos. E bem-aventurados os que guardam. Porque eu estou lendo, você está ouvindo, nós precisamos guardar. É esse conjunto, ler, ouvir e guardar. Na ocasião, não todos que tinham para ler, mas hoje todo mundo aqui tem uma Bíblia. Dificilmente você encontra, aqui no Brasil pelo menos, na nossa região pelo menos, um crente que não tenha Bíblia. É muito difícil alguém que não tenha. Então você já é bem-aventurado, já é feliz, porque você pode ler, você pode ouvir e você pode guardar, ou pelo menos deve guardar. Então isso vai lhe trazer felicidade, isso vai trazer alegria. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam a mensagem. Ou veja comigo o verso 3. Bem-aventurado o que lê, no singular, por causa do contexto que eu lhe dei. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então, no meio da adversidade, você vai lembrar que você leu, você ouviu e guardou, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? É o tempo do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso você pode ler, ouvir, guardar e ser um felizardo, e ser um alegre, e ser feliz por causa disso. Talvez você não vai ter nessa terra aquele carro, aquele dinheiro, aquela casa, aquele apartamento, ou fazer aquelas viagens que você tanto sonhou e tanto quis. Talvez você não vá fazer isso, mas por causa de você ler, por causa de você ouvir, por causa de você guardar, você já é feliz. O ímpio lá fora não tem isso. Ele pode ter dinheiro, riqueza, fama, sucesso, viajar, ter tudo que pode acontecer de riqueza, de fama, de dinheiro, de sucesso. Mas se ele não lê, se ele não ouve, se ele não guarda, ele não pode ter a esperança. Para ele o tempo próximo é ruim, porque para o ímpio a volta de Jesus não é alegria, é tristeza, é angústia. Mas para a igreja é tempo de alegrar, porque breve virá o meu Senhor, o seu Senhor, breve voltará o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é motivo de alegria. Bem-aventurado que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia. Amém? Primeira bem-aventurança, capítulo 1, versículo 3. Segundo, vai comigo agora para Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo de número 13. Apocalipse 14, 13. Segunda maneira de nós sermos felizes. Glória a Deus. 14, versículo 13, diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. O culto tem o nome de o sobrenatural de Deus. E olha que sobrenatural você ser feliz em meio à adversidade e angústia. Olha que coisa tremenda você saber que o sobrenatural já é realidade na sua vida, porque você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, todo aquele que vive em Cristo, ele já vive no sobrenatural. Por quê? Olha o versículo 13. E eu vi uma voz do céu que dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Todo cristão tem alegria de que, portanto, morrendo no Senhor, ele não está deixando de viver, ele está partindo para o encontro glorioso de Jesus. Todo aquele que morre no Senhor, ou seja, se você tem um parente, como eu tenho, como minha esposa tem, como muitos aqui têm, que já partiram, entes queridos, pessoas da mais íntima, do nosso ciclo íntimo de família, pai, mãe, irmão, de repente ele partiu, salvo em Cristo Jesus, ele é um bem-aventurado. Nós estamos aqui ainda lutando, nós estamos aqui ainda pelejando,
mas ele está feliz. Nós em Cristo, se partimos agora, partimos felizes, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse o apóstolo Paulo. Então, uma grande alegria quando o crente parte, a alegria diante daquele que parte no Senhor, porque ele já morreu para o pecado, ele está vivo com Cristo, e isso é motivo de nos alegrarmos. Segunda maneira de alegrar é saber que para nós a morte não é tristeza, como o ímpio não tem esperança. É claro que ninguém vai se alegrar porque o ente querido morreu, ninguém vai se alegrar porque o pai morreu, ninguém vai se alegrar porque a mãe morreu. Claro, óbvio que não, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, avós, irmãos, eu sei como que é isso. Porém, a alegria que nós temos é que aqueles que são mortos no Senhor estão aguardando a ressurreição, estão aguardando a bendita vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o seu ente querido partiu, ele é feliz também, e se você partir também vai feliz. Por quê? Porque nós não estamos partindo para a morte eterna, nós já morremos para o pecado e vivemos em Cristo e para Cristo. A carta de Apocalipse é uma carta de alegria. A gente, pastor Silas, que diz que tem medo do Apocalipse, que não lê o Apocalipse, por quê? Porque traz pavor, dragão com 7 cabeças, e fogo, e gafanhoto, e não sei o que, e exército que parece não sei o que lá, e fica com medo. Mas a carta, obviamente, objetivamente, ela veio para trazer alegria a uma igreja perseguida. João, quando escreveu a carta, recebendo a revelação do Senhor, estava na ilha de Patmos por causa do testemunho, por causa da pregação do Evangelho. A igreja com medo. Era o último dos apóstolos, estava preso numa ilha chamada Patmos. A igreja perseguida pelo Império Romano. Os imperadores se levantavam um após o outro contra a igreja, deslacerando, matando, arrastando, levando às arenas, lançando aos leões, matando em fogueiras, acabando, perseguindo, mas a igreja estava firme. Então o Apocalipse veio para trazer uma alegria. Ainda que vocês morram, alegrem-se, porque vocês estão diante do Senhor. Ainda que vocês morram, percam mente, se alegrem, porque a vida do crente não consiste apenas neste mundo. A vida do crente é muito mais do que isso. Aqui é passageiro, 80, 70 anos, 90 anos, alguém vai mais, mas vai passar. Mas nós, na presença do Deus, temos alegria. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor e as suas obras os seguem. Por quê? Porque naquele dia, quando nos encontrarmos no Senhor, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós trabalhamos, vamos apresentar diante dele. Se for madeira, feno ou palha, vai passar no fogo, vai queimar, não vai ter nada de louvor. Mas se for ouro, pedra preciosa, vai passar do outro lado. O que é isso? É galardão. Mas a salvação está garantida, a salvação é gloriosa, a salvação é tremenda, e a morte não vai tirar a alegria da igreja, porque bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor e as suas obras os seguem. Aquilo que você faz aqui vai ficar contigo na eternidade. Aquilo que você pregou, trabalhou, ajudou, auxiliou, limpou a igreja, trabalhou de alguma forma, vai contigo, vai seguir, não vai ficar no esquecimento. O Deus Criador dos céus e da terra não se esquece daqueles que por Ele trabalham. Quantos entendem isso? Dêem glórias a Deus. Terceira bem-aventurança, Apocalipse 16, versículo 15. Estou correndo um pouco, que é muita coisa. Apocalipse 16, versículo 15. Terceira bem-aventurança. 16, versículo 15. Diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, feliz aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Terceira maneira de ser feliz, ou terceira bem-aventurança em Apocalipse: vigiar. Vem comigo. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, guarda as suas roupas. Isso aqui fala de santificação, fala de vida na presença de Deus, fala de conduta com o Senhor que anda na terra, que anda no meio da igreja. Fala do Senhor que conhece todas as coisas. Bem-aventurado aquele que vigia. Aquele que vigia é feliz, aquele que guarda as suas vestes é feliz, aquele que vive uma vida para a glória de Deus em santidade é feliz. Você vê o ímpio fora, ele não anda se preocupando com nada disso. Não se preocupa como vai viver, anda de qualquer maneira, vive de qualquer maneira, porta-se de qualquer maneira, porque não tem compromisso com nada. Para ele é só aqui e acabou. Não tem nem nada que o preocupe, porque o seu caminho é só pecado e devassidão.
Mas o cristão, aquele que é lavado e redimido no sangue do Cordeiro, ele vigia, e isto é bem-aventurança. Quando alguém olhar para você e dizer: para que isso? Por que caminhar com Deus nisso? Para que não fazer aquilo? Por que não voltar às antigas práticas? Diga com toda a força do seu coração: é porque eu sou feliz. Por que você é feliz? Porque eu vigio, porque eu guardo as minhas vestes e eu não vou andar nu. Porque quem vigia diante do Senhor é feliz e não anda nu, anda revestido da presença, anda revestido da glória, anda revestido da graça. Quem anda na presença de Deus anda revestido da glória de Deus. A igreja, ela conduz e leva onde for a glória de Deus. Por isso, onde eu ando, onde eu chego, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu convivo, eu tenho que dar testemunho, porque eu tenho que andar com uma roupa, uma vestimenta espiritual, que nós olhando não vemos. A roupa pode ser bonita por fora, mas muitas vezes é imunda por dentro. Mas a igreja, ela tem que andar limpa por dentro e por fora, no sentido de que fora mostra o dentro, fora mostra o que está dentro. Se dentro tem santidade, fora mostra a santidade. Se dentro tem vida com Deus, fora mostra a vida com Deus. Bem-aventurado aquele que vigia. Talvez vão zombar de você por viver uma vida na presença de Deus reta, íntegra e tenente a Deus, mas isso é alegria, isso é gozo. Bem-aventurado, porque nós não sabemos o tempo. Veja comigo o que está escrito, repito, capítulo de número 16 e o versículo 15: eis que venho como ladrão. O ladrão vem a hora que você não sabe, o ladrão vem a hora que você não espera. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas, ou seja, os seus pecados, as suas imoralidades, as suas promiscuidades, a sua imundícia. Aquele que anda diante do Senhor, ele vigia e anda vestido e revestido pela presença de Deus. Aleluia. Quarta maneira, ou quarta bem-aventurança, Apocalipse 19, versículo de número 9. Vem comigo. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Diz assim: e disse-me: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deixa eu me demorar um pouquinho aqui. Domingo retrasado, eu preguei em Jacareí, eu preguei o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Eu preguei nesse versículo. Mas o versículo 9 diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que são bodas? Casamento. Momento de celebração. E quando você olha para esse versículo, preste bem atenção, não deixa nada tirar a tua atenção, porque esse texto traz verdades profundas para a eternidade. Porque o que eu falei até agora serve para todo momento, mas esse aqui é especificamente para a eternidade, para o momento quando Cristo voltar. Porque quando Cristo voltar, é o noivo vindo se encontrar com a noiva. Amém? É o noivo vindo se encontrar com a noiva. E toda festa de casamento tem celebração. Toda festa de casamento tem uma celebração com comida, com alimento, com banquete. Quantos casamentos você foi? Nem que seja um bolinho lá, aquele que suco que fica a boca marcada o ano inteiro, tem lá, é ou não é? Sempre tem uma celebração, um jantar, uma festa, um buffet e assim por diante. Nas bodas do Cordeiro, presta bem atenção, quando Cristo voltar, haverá uma grande celebração. Glória a Deus. Olha comigo o que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 25, de 6 a 9. Isaías, capítulo 25. Se você não trouxe caneta e papel, depois você entra no meu canal e vai pegando tudo que eu estou falando aqui, os versículos, para você comparar. Isaías 25, versículo 6, fala do banquete messiânico. Preste bem atenção. E o Senhor dos exércitos dará neste monte. Claro que eu não tenho tempo de escorrer nos detalhes, porque não estudo, é uma pregação, mas eu quero que você pegue a profundidade de cada assunto aqui divulgado.
E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos, bem purificados, e destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Deixa eu contextualizar aqui. Está falando aqui do banquete messiânico. Quando o Messias voltar, uma celebração, haverá um banquete. E é claro que a Bíblia, ela mostra e aponta, muitas vezes em linguagem de figuras, mas muita linguagem de figura, é claro que tem um objetivo, tem o seu apontamento. Não podemos desprezar os apontamentos da tipologia, da simbologia que é ministrada na palavra. E o texto diz: neste monte darei um banquete, com uma festa, com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. O que significa isso? Para a nação, ou melhor, para Deus, a gordura é apresentada a Ele. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício, a gordura e o sangue era apresentado ao Senhor. Mas você lendo a palavra de Deus na sua sequência, você vai ver que a revelação é progressiva. Se você não entender isso, você fica meio perdido. Peraí, mas principalmente Apocalipse, você não entende isso. E quando você lê esse texto, você observa que Deus vai celebrar um banquete. O mundo aí fora celebra o banquete dia após dia. Há todo tipo de banquete, há todo tipo de mesa, mas tem a mesa do Senhor. E quando nós estamos reunidos na sua presença, digo igreja, congregada, servindo, lavada e redimida, quando Ele vier, Ele vai celebrar a festa do noivo com a noiva. A noiva vai subir ao encontro do noivo, o noivo vai encontrar com a noiva, e a noiva vai entrar diante do Senhor das bodas, e haverá celebração com tutano, com gordura e com vinhos velhos. O que é vinho velho? Já um vinho consolidado. É celebração gloriosa. Você pode padecer aqui, pode sofrer aqui, pode ter angústia aqui, mas naquele dia você vai sentar à mesa, como diz a palavra do Senhor, e vai celebrar e vai cear. Observe o que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10. Vem comigo para Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo de número 10. Mateus 8, versículo 10. Vou ler o 10 e vou ler o 11. E maravilhou-se, depois você lê o contexto. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino do céu. Presta bem atenção. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão com Abraão, com Isaque e Jacó à mesa com o Senhor. Olha para mim só um instantinho agora, preste atenção. Talvez, provavelmente, eu não tive a oportunidade, talvez você tenha, eu não sei, de sentar na mesa luxuosa com pessoas de fama, com o presidente, com os líderes grandes das nações, com grandes mestres, com grandes empresários, com pessoas de renome, à mesa com ele naqueles banquetes. Talvez você e eu não tenhamos a oportunidade de um banquete real, num palácio na Espanha, em Portugal, em outras nações, na Arábia, nos países ricos, e sentar-se com o rei à mesa com aquele banquete. Mas quando o Senhor vier, você pode ser simples, humilde, nem falar português direito, mas a mesa do rei está preparada para a igreja. A igreja vai sentar e vai banquetear-se com o Senhor, e o mesmo Senhor estará lá servindo. Eu não sei o que Ele vai servir, mas Ele vai servir, e você vai banquetear com Ele. Pastor Silas, eu não sei se vai ser uma mesa imensa, uma só inteira, ou muitas mesas, não sei. Eu não sei como é que vai ser isso. Ele vai estar aqui, ali, acolá, porque Ele é onipresente, é onipotente, Ele é o Senhor. Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu sei que Ele pagou o preço para que isso acontecesse, para que eu e você sentássemos com Ele. Quando Ele vier, você vai sentar nessa mesa, vai celebrar com Ele, vai comer alimento com Ele, vai celebrar com Ele no reino dos céus. Por quê? Porque Ele prometeu. Muitos desprezaram, aqui a nação de Israel desprezou, mas muitos virão do Oriente e do Ocidente, muitos virão de Cachoeira Paulista, e assentar-se à mesa com Ele, e o próprio rei vai te servir, o próprio rei vai estar ali ministrando, o próprio Senhor Jesus, assim como Ele é, nós o veremos. Amém, igreja? Aleluia!
aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, vão sentar-se à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tu vai conhecer Abraão, tu vai conhecer Davi, tu vai conhecer Daniel, com tanto prego, vai conhecer João na ilha de Patmos, vai ser muito mais do que isso. Você vai ver o Rei da Glória, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é Senhor do Senhor, aquela mesa ele servindo. Toma, come, foi filho meu, no pouco você foi fiel, agora tem o gozo, agora tem a celebração, agora tem as bodas. Valeu a pena a angústia, a dor, a aflição, valeu a pena passar por tudo. Agora estamos à mesa e o Rei está ali, e nós eternamente vamos celebrar, eternamente vamos celebrar, eternamente vamos celebrar. Agora, Romanos 14, verso 17, diz o seguinte, Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O contexto, aí que mora o X da questão. O contexto, Paulo está corrigindo irmãos fracos na fé, porque havia irmãos que não aceitavam as torcidas, que comessem um tipo de comida ou outro, porque havia uma lei em Israel, uma lei dietética, o que podia e o que não podia comer, o que era puro e o que era impuro. Quando Jesus morre na cruz, ele rasga, ele rompe, ele abre, ele mostra o que era apontamento, o que era sombra, deixa de ser sombra, porque a luz chegou. Então começou a haver muitas divergências. Você acha isso lá em Atos, mas Paulo vem trazendo verdades, que eu disse agora há pouco, que a revelação bíblica ela é progressiva. Se você não ler a palavra toda, você não vai entender o Evangelho. E quando ele vem ensinando, ele diz assim: olha, muitos creem que pode comer carne, outros creem que não pode. Aquele que come não julgue aquele que não come. E começou a discorrer ali, olha, Timóteo 4,5, se não me falha a memória, diz assim: ó, pela palavra, pela oração, tudo é santificado. Então, qual é o sentido disso? O sentido é: você não quer comer, não coma. Você quer comer, coma. Mas o que você vai comer ou deixar de comer, não venha entristecer o outro por causa da consciência do outro. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está dizendo que não haverá comida. Por quê? Vem comigo agora aqui para João, capítulo 21, Evangelho. João, capítulo 21, versículo 5. João 21, versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Olha para mim, Jesus aqui estava ressuscitado, ele precisava comer? Obviamente que não. Mas por que ele comeu? Ora, ele entrou no capítulo 20 no lugar onde estavam todos os discípulos fechados, as janelas e as portas, por medo dos judeus. Ele entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele atravessou a parede e entrou, porque o seu corpo é o corpo de glória. Mas aqui ele comeu e não caiu. Vem comigo aqui, ó, versículo 5. Tendes alguma coisa de comer? Veja agora o versículo 9. Logo desceram para a terra e viram ali brasas, peixe em cima e pão. E versículo 12 ele disse Jesus: vinde, comei. Por que vinde, comei? Se o corpo de glória não precisa de alimento. Por que vinde, comei? Por que ele insistiu nesse texto em vir comer? Se ele atravessou a parede e ele comeu, e aquele peixe, não caiu, ficou dentro. Como? Eu não sei. Eu não tenho esse corpo ainda. Eu não tenho o corpo de glória. Eu não sei como é que é a dinâmica dele ainda. Mal a gente conhece o nosso. Mas uma coisa eu sei, que eternamente vamos celebrar com ele. E comer faz parte da natureza humana. Quando Deus fez Adão e Eva, ele criou um jardim com muitas frutas, com muitas árvores, e disse: deles vocês podem comer todos. Por que eles iam comer se eles não morriam? Romanos 5, verso 12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso pecamos. Mas ali não havia pecado, e não precisava comer para sobreviver, porque não havia morte. Mas Deus fez com um objetivo de celebração e de alegria. Agora eu quero dar uma notícia aqui para todo mundo, inclusive eu, que vai alegrar mais o seu coração. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Presta bem atenção. Você vai comer aquilo que vai ter lá, e você não vai engordar. Isso sai para dar glória. Você vai comer e não vai engordar. E pensa, Lelé, pode comer à vontade, eu não sei o que vai ter.
mas você vai comer e não vai engordar, porque não há mais o que atrapalhar a nossa vida. Não haverá choro, nem lágrima, nem tristeza. Come à vontade, celebra à vontade e glorifica o nome do Senhor, porque o nosso corpo vai ser um corpo de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Está entendendo? Está entendendo a alegria agora? Os gordinhos ficam assim, opa! Certa feita, o irmãozinho falou assim para mim: pastor, quando Jesus vier do céu, vamos comer só ceia e suco de fruta, suquinho. Rapaz, aqui nesse mundo de pecado, de treva e de engano, tem açaí, tem chocolate, tem churrasco, tem pizza. Imagina quando Cristo vier restaurar tudo, meu querido. Mas não precisa comer para matar fome, é comer apenas por satisfação e alegria de estar diante daquele que vive e reina para todos sempre. Observe, quando há um culto de ação de graças, pode certeza, o crente vai para o culto de ação de graças, já sabe que vai ter um trem lá, vai ter uma coxinha, vai ter um pãozinho com carne, vai ter uma coisa, porque faz parte da alegria. Deus deu ao homem a bênção de comer, mas o homem pecou comendo. Lembra do fruto proibido? Também, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele disse: tomai e comei. Ou seja, agora eu como da carne dele, simbolicamente no pão e naquele suco de uva, no fruto da vide, porque agora eu como, porque eu estou em comunhão com ele. Amém, meus irmãos? É mais um versículo para contextualizar? Vem comigo aqui, deixa eu achar aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 João capítulo 3. 1 João, epístola, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Vou repetir, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Não manifestou ainda, mas sabemos que quando ele se manifestar, presta bem atenção, é para adorar a Deus. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Quando ele se manifestar, ou seja, teremos um corpo de glória igual ao dele. Esse mesmo corpo que atravessou a parede, esse mesmo corpo que flutuou e subiu, foi até as nuvens, esse mesmo corpo que comeu sem precisar de alimento, e o alimento não caiu no chão. Esse mesmo corpo, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nesse sentido, claro que não Deus como ele é, não Senhor como ele é, mas gloriosamente como ele é, um corpo de glória. Porque esse corpo aqui vai passar, meu querido, a doença vai passar, a dor vai passar, a angústia vai passar, e vamos estar para sempre com ele, num corpo de glória, onde o pecado não alcança, e eternamente em sua presença. Por isso diz o texto: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Aleluia. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. Eu vou ver o meu Salvador, eu vou ver o meu Redentor, eu vou ver aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou ver como João viu na ilha de Patmos, glorioso, com diademas, com olho, com chão de fogo, com pé reluzente, com a espada planejante em sua boca, ou seja, a palavra. Eu vou ver ele em glória, não machucado e ferido na cruz, mas em glória e majestade. E este corpo batido vai passar, e teremos um corpo glorioso. Bem-aventurado, feliz aquele que é chamado às bodas do Cordeiro. Só quem é chamado às bodas do Cordeiro vai. Só quem é chamado, levante a mão para adorar. Só quem foi chamado. Eu fui chamado, eu sou chamado, você é chamado, e vamos estar lá com ele, celebrando eternamente. Quanto isso? Imagina essa. Você sentadinho perto de mim ali, aí comentando: eita rapaz, lembra que a gente foi montar o cordão em casa, coisa e tal, roupa de glória, corpo de glória. Estou contextualizando. Aí daqui a pouco vem o Senhor, serve um, serve outro, serve outro, serve outro, serve outro. Eu não sei como é que vai ser isso. Daqui a pouco vai chegando: eita, agora estamos nós, hein? Hein? Os dois filhos pertinho de mim lá, minha esposa. Ela não vai ser esposa, vai ser a serva de Deus. E de repente ele vai chegando e vai dizer: olha para nós. O olhar dele estará em nossos olhos, mas é só para quem é bem-aventurado. Senhor Jesus, aleluia.
Todos os santos da antiga aliança vão estar lá, pastor Helena. Todos os santos da antiga aliança, os grandes pregadores, pastores, homens de Deus, missionários que partiram, parentes nossos, seus, meus, talvez nós que já partimos também, não sei, na ocasião, mas nós vamos estar lá, porque eu estiver vivo, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e nós estaremos para sempre com o Senhor eternamente, 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 eternamente. Por isso que ele chama bem-aventurados, felizes. Feliz não é quem é rico neste mundo, não, meu querido. Feliz não é quem ajunta dinheiro nessa terra, não, meu querido. Feliz não é quem tem saúde para dar e vender, não. Porque é claro, todo mundo quer ter, claro, eu quero ter. Mas mais feliz do que isso é ser convidado, é ser chamado às bodas do Cordeiro. No capítulo 14, versículo 15, diante de Lucas, o Senhor dá um exemplo. Que alguém disse assim, ó, bem-aventurado, falando para Jesus, aquele que comer pão no teu reino. Alguém disse para ele, bem-aventurado aquele que comer pão no teu reino, que vai comer. Ele disse, vou contar aqui uma parábola. Havia um rei que deu um banquete e mandou chamar as pessoas. Um disse, olha, eu acabei de casar, não posso ir. Aí eu comprei uma junta de bois, eu fiz não sei o que lá, não posso. Começaram a se escapar ali, desencilhar, excusando-se. Então eles voltam para o Senhor e falam, aconteceu isso. Então vai pelos valados, vai pelas quebradas, vai nos cantos, nos rincões desse planeta, vai nas quebradas e chama o cego, chama o manco, chama o aleijado, para que venha a minha mesa, para que venha a minha ceia. Então eles foram chamados a tudo quanto é canto, começaram a chamar, e disse o Senhor a palavra, que eles chegaram para o Senhor e disseram, Senhor, assim fizemos, e ainda há lugar. E o Senhor diz, força eles entrar, é o banquete da graça. São chamados como eu e você ao banquete da graça que está sendo servido aqui. Mas detalhe, ele diz, nenhum daqueles que não provaram deste banquete da graça vai provar do meu banquete eterno e celestial. Mas para você que deu ouvido, para você que ouviu a voz do Senhor, que atendeu ao chamado do Evangelho, você é bem-aventurado, porque vai sentar-se à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, e o Rei dos Reis vai estar presente e servindo. Só quem acredita na glória, só quem acredita exalta, só quem acredita, quem é chamado, glorifica o nome do Senhor. Isso é motivo de realmente adorar e de glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Dá tempo ainda de encerrar? Tem mais 4 bem-aventuranças ainda. Apocalipse 19, versículo 9. Não, depois. Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, versículo 6. Vou rapidinho agora, eu fecho. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Eu não vou entrar na questão dos 1000 anos, porque é um contexto complexo. Mas a quinta bem-aventurança, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Corre comigo seus olhos lá para o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Diz a palavra. João 5, verso 24 e 25. Versículo 24 e 25. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Não terá, não teria, não teve, tem. Você pode falar bem forte, tem. Vai comigo, 1, 2, 3. Tem. Tudo bem. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. O que significa isso? Efésios 2, versículo 1 diz, e vos vivificou, estando vós, mortos em ofensas e pecados. O texto diz, haverá um tempo, o tempo chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão.
Eu estava morto em ofensa e pecado, e eu ouvi a voz do Filho de Deus, e agora estou vivo na presença de Deus. Você estava morto em ofensa e pecado, você ouviu a voz do Evangelho, a voz do Filho de Deus, e agora você passou da morte para a vida. Todo aquele que ouve o Evangelho, crê em Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida eterna. Certa feita eu preguei para um rapaz, e eu disse para ele, olha para cá para você entender o que eu estou dizendo. Eu disse para ele assim: você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Parece coisa do Chaves. Você precisa morrer, porque você está morto, senão você morrerá. Aí deu um nó na cabeça, né? E eu traduzi para ele, claro. Você precisa morrer para o pecado, porque você está morto em pecado, para que você não morra a morte eterna, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Então todos que estão em Cristo Jesus já morreram para o pecado, já nasceram para Cristo, já vivem em Cristo. Você não é mais morto, você é vivo, porque ele disse: vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Você não é morto. Olha para o teu vizinho e diga: você não está morto, você está vivo. A vida em Cristo te deu vida, a palavra de Deus te deu vida. Haverá um tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que derem ouvido viverão. Você tem ouvido, você está vivendo para a glória de Deus. Você vive em Cristo Jesus, aleluia. Agora, continua no texto comigo. Pula para o versículo de número 28 de João 5. João 5, 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Agora está falando de sepultura. Agora está falando de sepultura, de sepulcro. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A primeira ressurreição é quando você ouve a voz do Evangelho e sai da morte, vai para a vida. 24 e 25. Agora fala da segunda ressurreição, aquela que vai ser no pó da terra. Presta bem atenção. E os que fizeram bem: eu dei cesta básica, eu ajudei o pobre, eu ajudei o enfermo, eu cuidei de fulano. Isso é bom, é louvável, mas o bem aqui é andar na presença de Deus. O bem aqui é servir a Deus. O bem aqui é viver em santificação para Deus, em santidade para Deus. O bem aqui não é dar dinheiro para os pobres tão somente, que é bom e é louvável, e se deve fazer se você tiver recurso. O bem aqui é viver diante do Senhor, porque não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. Somos salvos pela graça. Foi a graça que nos alcançou. Estávamos mortos em ofensa e pecado, hoje estamos vivos na presença de Deus. Talvez o inimigo a semana inteira diz que você não tem, não pode, não consegue, mas hoje vem mais um pouquinho de esclarecimento, dizendo: você estava morto, agora você está vivo, e quando ele vier, caso esteja morto fisicamente, você está descansando no Senhor, vai ressuscitar naquele corpo glorioso. Só quem acredita nisso adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sexta bem-aventurança, Apocalipse 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder. Quantos já leram essa profecia? Estou falando do Apocalipse agora. Não tenha medo do Apocalipse. Apocalipse é uma carta de alegria, de regozijo, de festa, de celebração. Quer ver? Olha só o que está escrito. Se eu acho aqui, está no meu esboço. Vê se eu acho aqui. Vê se eu acho. Para você se alegrar um pouco mais, para celebrar um pouco mais, para regozijar um pouco mais. Olha só o versículo de número Apocalipse 17. Versículo. Vou ler o 11 diante, e depois você lê em casa com o contexto todo. E a besta que era e já não é, Apocalipse 17, 11. E a besta que era e já não é, ela também o oitavo, e dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta.
Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, o anticristo, que é a besta escatológica, recebe poder de Satanás, o dragão, a antiga serpente. Ele tem os seus agentes, que é Satanás com seus agentes, a besta, o falso profeta e a meretriz, a prostituta, a igreja falsa, o sistema corrompido. E eles vão combater contra a igreja, mas vão combater também, logicamente, contra o cordeiro. Combatendo contra o cordeiro, eles vão contra a igreja. Olha o versículo 14: estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, 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 porque é Senhor do Senhor e Rei dos reis, porque Ele será, porque Ele é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Agora você alegrar, e vencerão os que estão com Ele. Quem está com o cordeiro aí? Quem está com o cordeiro aí? E vencerão aqueles que estão com o cordeiro, vencerão aqueles que estão com ele. Quem são eles? Eles são chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis, e combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro vencerá. O cordeiro vencerá toda a força do mal, porque Ele é Senhor do Senhor, Ele é Rei dos reis, e vencerão quem está com o cordeiro. Só quem está com o cordeiro vai vencer. Só quem está com o cordeiro vai vencer. Chamados, fiéis e eleitos, eleitos, chamados e fiéis. Aleluia. Aleluia. Sexta bem-aventurança: eis que vem sendo bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Se você guarda, você é feliz e é bem-aventurado. Para eu fechar, Apocalipse 27, 22, 27 não tem, 22, 14. Quem tem a Bíblia Almeida Revista e Corrigida aí? Quem tem? ARC. Alguém tem? A minha é a Almeida Revista Corrigida Fiel. Quem tem a ARC? Eu vou ler aqui, você vai entender o que quer dizer. Bem-aventurados, minha versão: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na sua está igual a minha ou está diferente? Está igual? Está igual? 22, 14. Algumas está escrito assim, ó: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Alguma está assim? Está assim aí? Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à É o que está na minha, que guarda. Eu prefiro, eu gosto, sempre preguei no verso 22, 14 da RC, que diz: ou seja, feliz aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha para cá, não é só lavou, não é só lavaria, não, é que lava, todo dia lava, porque todo dia a gente erra e peca, mas é feliz aquele que tem o Cordeiro, que tem o sangue para lavar. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. A graça e a bondade de Deus é o sangue derramado de Jesus que nos dá acesso diante do Senhor. Bem-aventurados aqueles que estão diante do Senhor, bem-aventurados aqueles que são chamados esposas do Cordeiro, bem-aventurado aquele que guarda a palavra, bem-aventurados os mortos que morrem agora no Senhor, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Fique de pé, vamos encerrar nesse instante, com licença do ministro desta igreja, o anjo dessa igreja. Vamos orar pela live e na sequência faremos mais uma oração. É culto sobrenatural. Olha quanta coisa sobrenatural eu falei aqui nessa noite. É claro que se fosse um estudo bíblico, eu daria muito mais ênfase, mas o tempo não dá, porque não é estudo, é uma pregação. Pai querido, abençoa os teus servos que estão na live, que até agora estiveram